fechei meu livro. Este formato de livro permite que eu feche, que eu folheie. Ele é quase um caderno, né? São algumas folhas encadernadas, no formato meio quadrado. Mas será que sempre foi assim? Será que os livros sempre tiveram este formato? E como que se chama este formato de livro impresso que nós temos hoje em dia? E como chamava aqueles livros de rolo da antiguidade ou até mesmo outros formatos? Na série História da Leitura, que estamos trazendo aqui no canal Intertexto, vamos falar um pouquinho hoje sobre os dois principais formatos de livros que já existiram na humanidade. Os primeiros registros de livros que nós temos são os livros nas tábuas de argila da escrita cuneiforme, na Mesopotâmia, no Egito. Depois, com a descoberta do papiro, do pergaminho, nós vamos ter aí os livros em formatos já como na Idade Média perdurou muito o livro de rolo. Esse livro de rolo, ele é chamado volumen. Ele era chamado volumen e ele tinha grandes dificuldades porque ele não permitia a paginação, a indexação, o índice, não permitia que a gente fizesse muitas anotações ou que a gente tivesse as mãos, né? Como a gente às vezes pode apoiar este livro com uma mão só, com o rolo era um pouco mais difícil. Roger Chartier, grande estudioso da história da leitura, no viés da história cultural, da nova história cultural, nós temos um vídeo aqui sobre quem foi Chartier. Ele aborda que o suporte, o formato, né, e portanto o suporte, como o livro é no seu formato material, ele é muito importante até mesmo para a significação e a interpretação que fazemos da obra. Ele diz que a obra, quando ela é escrita em outros formatos, em outros suportes, ela também se modifica. Então, a gente conhecer os formatos que existiram, além dessas argilas, desses tabletes de argila, da escrita cuneiforme, depois nós tivemos o volume, e depois, ainda no manuscrito, a gente vai começar a encadernar neste formato que é o códice ou códex, né? Então, este formato que nós temos até hoje, das páginas encadernadas. No Ocidente, nós temos, né, essa escrita da esquerda para a direita, e no Oriente é o contrário, ele começa aqui de trás, né, e vai para a frente. Então, nós temos aí esse formato códice, códex que nós temos hoje. O códex foi um grande avanço, depois com a impressão, em 1450, a prensa de Gutenberg massificou, né, intensificou a produção desses livros em formato códice, e com isso a gente tem, então, grandes avanços como a paginação, a indexação, você poder escrever nas margens, você poder ter as mãos um pouco mais livres, você poder marcar e depois retornar onde você estava, né? Sabendo ali, no rolo isso já era um pouco mais difícil de controlar, às vezes você tinha que desvendar todo o rolo de uma vez só, né, no volumen. Então, nós temos aí volumen, o livro de rolo, e códex ou códice, o livro do formato que nós temos hoje.